Eu estou aqui e você está aí? Mais uma edição do Fala Bueno, com Juliana Bueno. Vamos agradecer nossos grandes e melhores patrocinadores. São eles Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Adrilu Semijoias, Casa de Carnes Boa Vista, Farmavip Princesa e Bom Jesus, Segsan Energia Solar, King Colchões, Digital IU, Pizzaria Bela Capri, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Antes de eu apresentar o nosso grande convidado, peço para dar um like, se inscrever em nosso canal. E sabe quem está aqui hoje? É uma pessoa que eu acho que vocês não conhecem muito. Sabe por quê? Porque você nunca vê a cara dele limpa. Então você sempre vê ele por trás de algum personagem. Então pode ser que pessoalmente você não conheça, mas é um amigo de longas datas, uma pessoa que a gente já aprendeu a ter um carinho muito grande, porque está com a gente já há alguns anos já, né? Seja bem-vindo, Rick. Oi, boa tarde, Juliana, tudo bom? Então, Rick é assim, né? Deixa eu me apresentar para você entender como que é. Rick é o meu nome artístico, né? Quando a gente começa a fazer teatro, normalmente a gente é batizado com o nome artístico. No meu caso foi assim meio sem querer, né? Porque o meu nome não tem nada a ver, né? Com Rick. Meu nome na verdade é Valdir, né? Só que quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei no teatro amador, fazendo os trabalhos, e eu fiz um trabalho que chamava Henrique. E aí ficou aquele apelido de Rick, que era o apelido do personagem, né? Uhum. E aí todo mundo começou a me chamar de Rick. E quando eu fiz a primeira peça profissional, começaram a fazer o material gráfico, tudo, e ninguém sabia que o meu nome era Valdir. Então fizeram todo o material, fizeram toda a produção, chegou os cartazes, folders, todo aquele material para divulgação. Elenco, Rick. Rick Von Dentes. Aí quando eu vi o nome, eu falei, como assim Rick Von Dentes? Meu nome não é Rick, meu nome é Valdir. Aí todo mundo fala, agora não tem jeito, o material tá pronto. E outra. Está de novo. Não tem como fazer outra vez. E também você tem muito mais cara de Henrique do que de Valdir. E aí ficou o nome artístico. Ficou, pra você ter ideia, o meu filho, quando tinha 9 anos, porque todo mundo me chamava de Henrique em casa, tudo, ele, uma vez ligou uma pessoa em casa e falou, eu quero falar com o Valdir. Aí ele falou, não tem nem Valdir aqui não. Nem seu filho te conhece. Desligou o telefone. E aí eu falei, não, é o pai, ele já tinha desligado. E hoje com a questão assim, das redes sociais, né, quando você registra, então o Valdir está aparecendo mais. Mas eu, assim, não tem nenhum problema se me chamar de Valdir. Tem hora que eu fico assim meio com crise de identidade, Quem né? sou eu? Porque eu escrevo um e-mail para a pessoa, aí Valdir tal, aí a pessoa me, tá bom, Rick. Entendeu? Mas tudo bem. Tô falando com quem? Com o Valdir ou com o Rick, né? Mas assim, meu nome artístico é Rick Von Dentes, né? É um nome que eu adotei e ficou. E aí todos adotaram para você. Na verdade, assim, né? me colocaram meio nome, né? E aí ficou e a vida inteira trabalhando assim. Que legal, né? A gente nunca espera, né? Tá vendo? Às vezes pensa que a mãe da gente vai escolher o nome e não. Vem outra pessoa e escolhe. Outra escolhe. No trabalho ficou assim. E aí, todos esses anos que eu tenho trabalhado, os trabalhos que eu tenho assinado, tanto como ator, os trabalhos que eu fiz, direção, que nos últimos anos, na verdade, eu estou até mais dirigindo, já há bons anos que eu comecei mais a escrever e dirigir do que atuar, né? E comecei a dirigir meio sem querer, porque a gente estava fazendo uma peça em São Paulo e eu tinha chamado um diretor para dirigir a peça. E aí ele foi 3 dias, aí teve uns probleminhas e falou que não ia poder seguir dirigindo. Aí eu, na verdade, assim, não estava me achando preparado para a direção naquele primeiro trabalho. E aí falei, quer saber? Vou dirigir. E foi assim um trabalho que deu muito certo, né? Que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós ficamos 15 anos fazendo a mesma peça. Eu assisti, hein? E eu vou contar uma coisa. Eu conheci ele aqui pela escola, né? Que a gente sempre ia no Teatro Vitória prestigiar. E ele já veio aqui na nossa escola também. Mas aí conversa vai, conversa vem. Quando eu era adolescente, eu fui assistir
essa peça no teatro pro vestibular, né? Era muito... Eu também. Ah lá. Pode não acreditar, mas eu fui. É porque não era livro, né? Não era livro. Então, essa peça era uma peça assim, que a gente acertou muito a linguagem para os adolescentes e eles curtiam muito, muito, né? E eu fiquei de 98, pra você ter ideia, quando nós estreamos em São Paulo, até 2013, 14 fazendo. Eu, com a minha companhia. Aí eu passei por uma companhia em São Paulo, eles estão fazendo um contrato que acaba, inclusive, esse ano, agora, dia 30 de novembro, acaba o contrato com eles. E o ano que vem é capaz de eu voltar com ela. Ai, que legal, eu quero. Eu vou assistir. A gente vai voltar, provavelmente eu volte com ela o ano que vem, porque aí os direitos que eu tinha passado para essa companhia Volta pra você. acaba. Agora dia 30 o contrato acaba, e aí provavelmente a gente volte a fazer ela de novo. Nossa, é muito legal, né? Porque eu acho que é duro e triste eu falar essa frase, mas eu acho que é muito pobre, carente, né, de cultura, né, nessa parte, né? É que assim, né, eu acho que os últimos, sei lá, 8, 10 anos, não sei, pra cá a gente tem vindo, não que eu seja contra, né, mas a gente tem muito a stand-up, né, que é um espetáculo solo, de piadas ou de personagens, que é muito legal, mas eu tenho percebido que produções, comédias, produções, uma peça, não stand-up, uma peça e tal, como a gente tinha muito em alguns tempos atrás, não está tendo muito. A gente não vê, você pode acompanhar os teatros aí, as viagens, está muito pouco mesmo, sim, tá devagar. Eu acho que os produtores, os atores têm que voltar. Aqui na nossa cidade mesmo, que eu me recorde, não tem, né? Não tem. Então, você pode ver tem às vezes um ou outro infantil, mas assim, o que eu fico muito triste também, às vezes, nos infantis, é muita música só, né? Não tem um contexto, né? Um conteúdo, assim, um começo, um meio e fim. Fica só naqueles musicais que vêm da moda, por exemplo, o Baby Shark, aí fica só nas musiquinhas. Fica Frozen, vem só o personagem, fica... Não desfazendo, a música é importante no desenvolvimento da criança, mas eu acho que o teatro mesmo, né? Que assim, que na verdade são sempre os conteúdos, né, Juliana? Porque se você pega um musical e ele é musical, mas ele tem um conteúdo, tem uma história, legal, sim, porque a música ela dá dá um movimento diferente no espetáculo, né? A música é uma coisa, né? Só que esses espetáculos, tipo, que a gente chama aí os comerciais aí, que é o Baby Shark, essas coisas que vêm na onda das coisas, sabe, eu acho que tudo é válido, mas acaba ficando naquilo que a gente vê, aquelas coisas que estão na televisão, que passa ali nas redes sociais, no YouTube, essas coisas aí, e aí não tem o conteúdo, Não tem, porque eu acho que o teatro, ele passa expressões, ele passa sentimento, ele passa... Ali, agora o musical é só aquilo. É um ritmo. Até o circo faz, né? Até o circo. Então. Você fala, né? Metade do circo, você vai para assistir poucos espetáculos circenses, né? E o outro vem esses musicais também. Que, na verdade, como é que eu vou dizer? Eu acho que é uma culpa geral dos produtores. Sim. E eu acho que até dos pais. Sim, do público, porque ele acaba levando nisso e não leva no outro. E essa é uma coisa que eu não sei como mudar, né? Porque o pai leva aquilo que o filho quer ver, né? E porque eu já tenho experiências de fazer espetáculos, eu fiz e tenho amigos que fizeram espetáculos assim lindíssimos, com conteúdos, espetáculos assim... lindos, assim, em todos os sentidos, né? A mensagem, uma coisa lúdica para as crianças e não tem público. Você leva, tem 20, 30, 50 pessoas. Aí você faz um espetáculo desses aí, lota o teatro 2 sessões, 3 sessões. Então os produtores... O pessoal acaba optando por fazer isso. Sim, porque vive disso, né? Precisa do dinheiro. E aí faz. Então, assim, eu acho que tudo é válido. A gente tem que encontrar um meio termo. E os pais começarem a incentivar ao real, né? A avaliar isso, né? Tipo assim, de quando for um espetáculo, é uma peça,
tudo bem, né? A gente leva os filhos naquilo que eles querem assistir tudo, mas às vezes você já está cansado de ver tanto no YouTube, na televisão e aí nos canais, né? Que são possíveis de ver. E nessa hora de ir ao teatro, escolher alguma coisa com conteúdo mais assim, algo mais que não tenha com essas coisas que a gente... Não, então, os produtores, às vezes, alguns até querem fazer espetáculos com esse conteúdo, mas acabam cedendo por causa da parte financeira, porque não tem como, né? As contas chegam. Sim, até para manter um espetáculo, né? Ele tem um custo, às vezes né? tem alguns que fazem espetáculos nessa linha para poder arrecadar um fundo e fazer espetáculo nessa outra linha mais cultural, né? Mais didática, mais lúdica, uma coisa que vai... que sabe que não vai ter um retorno financeiro, então tira de uma que dá retorno e coloca na outra que não vai, que de repente sabe que é um risco fazer. Você está entendendo? Então acho que é meio que tudo, sabe? Vai meio que no geral, assim, os produtores às vezes acabam perdendo a mão e os pais, que eu acho que começar a se atentar mais para esse tipo de coisa. É, né? aquela história, é a comparação que eu vou fazer, né? Mas só tem a venda de como que fala, esses produtos que são roubados. Ilícito. Piratas? Só tem a venda disso porque, né? Alguém compra. Alguém compra. E se alguém compra, vai continuar roubando e vai ficando esse ciclo, né? Então é bem isso. Se os pais levassem, né? As pessoas fossem realmente nos espetáculos mais culturais, né, seria mais interessante. Que assim, eu vejo assim, as pesquisas que eu faço, né, e a gente estuda o teatro, eu penso que acho que nós brasileiros, assim, eu não fui nessa época, né, mas assim, acho que da década de 50, 60, parece que a gente tinha um conteúdo cultural mais aprofundado do que hoje. Sim. Assim, no aspecto de quando você quer ver uma peça, algo, você não vai pelo nome do artista ou o que você vai pelo conteúdo mesmo. O conteúdo. Claro que o nome do artista é legal, né? Porque a pessoa tem uma simpatia pelo ator, né? Pela atriz e tal, isso é legal também. Mas não só, às vezes, né? Uma coisa que não... só por causa do artista, ou, às vezes nem quer nem saber qual é o conteúdo, né? E isso cada vez foi perdendo mais, né? Então, mas a gente trabalhar, né? Acho que e tem mercado para todos, né? Sim, acho que todos é só não desistir. Não desistir, persistir e é uma luta, mas vamos que vamos. E por que ser ator? Da onde surgiu? Então, eu tinha 3 sonhos, né, quando era criança, né? Um era ser piloto de Fórmula 1. Tudo a ver. Mas dependia de muita grana, né, e coisa. Jogador de futebol. Tudo posto. O ator. Né? Bom é que o ator você pode ser jogador, pode ser jogador, piloto. pode ser até piloto, tudo, né? E aí... eu sou paranaense, quando eu vim para São Paulo, piloto já tinha, né, desistido, tipo assim. Aí, jogador de futebol, eu quase, assim, tive tudo para seguir em frente, mas por causa de atuar, eu acabei não dando... dedicando tanto. Hoje eu falo assim, devia ter jogado futebol um tempo. Já estaria aposentado. Ganharia um dinheiro, né? A gente sabe que não são todos que ganham bem, né? Que é a minoria que estão em clubes grandes, mas eu acho que, né? Modéstia à parte, eu jogava bem, acho que eu tinha chance de estar num clube assim grande. E só que aí acabei conhecendo um pessoal na faculdade, comecei a fazer teatro, e aí esse negócio de teatro parece que é um vírus que pica a gente, entendeu? E aí eu me enturmei, comecei a fazer uma peça, né? 6 personagens à procura de um autor, e agora me fugiu o nome do autor, é conhecidíssimo, mas fugiu o nome. E aí comecei a fazer teatro. Uma época eu tinha machucado um pouco o joelho, tive que ficar um pouco afastado dos treinamentos, e aí
me envolvi tanto com o teatro que acabei largando o futebol para lá. Bom. E de lá para cá nunca mais parei de fazer teatro, assim, consegui, graças a Deus, sobreviver do teatro e as produções, e aí fui me enturmando, trabalhei um tempão como modelo fotográfico, foto, alguns desfiles, trabalhei como, desfilei também, desfilar não gostava muito, mas fotos, como modelo fotográfico trabalhei um bom tempo, aí alguns comerciais, algumas coisas, e aí fui me enturmando, e aí continuei fazendo teatro, e aí não parei mais, né? Tive algumas oportunidades de fazer televisão, né? de ir para a Globo, tudo, de fazer, né, alguns trabalhos na Globo, e por um motivo, um detalhe ou outro, acabou não dando certo. Teve uma vez, eu lembro que eu estava fazendo uma peça em São Paulo, a gente estava em cartaz de quinta a domingo, e eu tinha um contrato com esse pessoal, fazer uma peça do Braulio Pedroso, a Hienas, e aí teve um convite para eu fazer um teste. Era um ator que ia fazer uma novela, não me lembro qual novela, mas era assim, 99% que era para eu fazer. Só que eu tinha que ir naquela, tipo, era uma quinta-feira, eu tinha que ir para o Rio, porque foi tudo em cima da hora, assim, né? E aí eu não quis deixar o pessoal da peça na mão, porque se eu fosse, eles iam ter que cancelar aquele final de semana, porque teatro é ao vivo, e era uma Sim. peça, assim, falava sobre a ditadura, né? Até treinar outra pessoa era pouco tempo, né? Não dava, era um papel. texto, são 3 atores essa peça, e a gente não saía de cena, era 1h40, é muito densa a peça, e aí não tinha como pôr alguém assim, tinha que cancelar, e aí eu acabei não indo por causa dessa peça. Então, tipo, oportunidade que aparece, assim, sabe? E aí você acaba não indo. Mas, acho que assim, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas a profissão, não, mas dá uma impressão que só deu certo se você fez televisão. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que assim, todos esses anos eu trabalhei com teatro, fiz teatro, tudo que eu tenho vem do teatro, das produções, né? Hoje me dedico mais a escrever, a dirigir do que a atuar. Eu acho que quando você vive da tua profissão, você já deu certo. Sim, quando você acredita, né? Você acredita no teu sonho, você vive dela e você faz aquilo que você gosta e você consegue se manter, sustentar a sua família, ter as suas coisas, você já deu certo, né? Não é, olha, se eu estou na televisão, na Globo, ou naquela TV, ou nessa TV, fazendo uma novela ou outra, que você vai... é só assim que eu dei certo. Não. Às vezes no público em geral é meio assim, né? Mas não é assim que funciona, né? A gente pega tanto... Acho que a gente valoriza muito o ator da TV, né? É uma como é que eu vou dizer? Uma cultura brasileira de valorizar mais o ator da TV. Eu acho que... Mas eu entendo isso, sabe? Também, porque... a pessoa está exposta, né? A pessoa, né, tem essa coisa, né, Então, fantasiosa. Estava exposta, né? Porque hoje em dia tudo tá tão mais visível, né? Então a TV, se for ver, tá menos visível do que hoje as redes sociais, né? É que assim, antes das redes sociais, o único jeito de você ficar conhecido era na TV, né? Era fazer televisão. Não tinha outro meio. Você tinha que fazer televisão, você tinha que fazer uma novela. Então tinha muitos atores. Lembro que vários atores, eles amavam o teatro e eu mesmo tinha esse sonho de fazer a novela para poder ficar conhecido e fazer teatro. Você não queria sair do teatro, você só queria ganhar o nome, vamos dizer assim, né? Exatamente. Hoje não. Hoje a pessoa no segundo, em alguns minutos, ela pode ficar conhecida no Brasil inteiro ou até no mundo. Sim. Porque alguma coisa que sai na internet aqui é tão rápida. Sim, aí eu não sei, né? Mas eu creio, dá a impressão que a televisão aberta, principalmente, ela... Não vou dizer que vai acabar, mas que ela... Mas deu uma boa, nem sei se essa palavra, uma quebrada, né? Deu uma caída, né? Que hoje em dia, com todos os formatos que tem de... Né? Porque você não precisa ficar preso na televisão vendo aquele programa, você vê depois, você vê através do YouTube. Antigamente o final da novela era um momento que todo mundo parava, né? Parava o país, né? Não podia, se você tivesse festa, você não ia, ninguém nem marcava, né? Você não tinha ousadia de marcar
marcar uma festa, um aniversário, alguma coisa no final da novela, porque Não. você sabe que alguns convidados não iriam. Não ia. Teatro, a gente fazia teatro, então assim, eu lembro que teve algumas novelas aí que quando a gente fazia teatro, a gente estava no teatro fazendo, no dia, ou se atrasava a peça, ou você não fazia, porque Era pouco público, né? muito pouco público, você não tinha O público. pessoal esperava. Aí quando veio o videocassete gravando, aí deu uma... Aí deu O pessoal uma- deixava lá gravando, né? Então, gravava, põe alguém para gravar e podia ir para ver depois, né? só que hoje não. Hoje você às vezes assiste uma novela inteira num fim de semana, né? É. Se você consegue pegar os episódios, vai passando, vai passando. E é que nem a série, né? Você senta lá e você vê, fica lá, toma faz Maratona, né, uma que o pessoal maratona fala. mas então hoje mudou muito, né? Hoje você não depende da televisão para você para você fazer um trabalho, para você expor o seu trabalho. Hoje você tem as redes sociais, o que eu acho muito legal, né, nesse sentido, porque tirou aquela coisa, né? Ficava uma coisa muito... Hoje dá oportunidade a qualquer pessoa que for Sim. criativa. Depende da pessoa, né? E não somente da mídia que vai ver você e vai te lançar, né? Exatamente. A pessoa, às vezes, ela consegue... Ela consegue. Você vê várias pessoas, né, que tem um lance, algo que cai na graça, alguém que curte, vira um sucesso. Num dia a pessoa está no mundo inteiro. É bem Né? isso mesmo. Então, acho que isso é legal. Tirou o monopólio de você depender da televisão para você fazer. Hoje não. Com certeza, hoje isso facilitou, ajudou muito. Eu acho isso bacana, né? E você consegue mostrar o seu trabalho de outras formas, que é pelas redes sociais. Isso é fantástico. A gente nem assiste TV, né, tio Ricardo? A gente comprou uma TV em casa, no meu quarto, que a gente fez umas trocas de locais de TV, né? Aí meu quarto estava sem TV. Aí a gente acabou comprando, aí o tio Ricardo falou assim, nossa, me arrependi de comprar, porque a gente não liga, não usa. A TV a cabo a gente já cortou. Não, isso não existe mais. A gente cortou, porque a gente ficava pagando, mas a gente observou que a gente não usava. Eu faz anos que eu não A gente tenho não TV a estava cabo. usando. Ele falou assim, vamos cortar. Anos. Cortamos, deixamos só a internet, né? Porque daí tem o YouTube, Netflix, alguma coisa assim. Mas não sente falta. Não sente falta. Eu acho que assim, eu como gosto de futebol, a única coisa que eu vejo às vezes na TV aberta ou na TV é futebol. Não, a gente nem futebol. A gente Porque assim, eu gosto, então assim, se eu não deixo claro de fazer alguma coisa que eu tenho que fazer por causa do futebol, né? Sim. Mas se eu tô em casa, tô ali de boa, eu assisto, né? E é a única coisa que eu vejo na televisão. Não, a gente... Jornal eu não vejo porque... Só tragédia. Não, e também assim, não dá para você confiar o que Não, é. não, Então não. você tem que checar e tal. Enfim. Então, assim, você vê tudo nas redes sociais. No YouTube você vê nos streams, É o nessas... que a gente faz também. E aí você acabou completamente. Não tem sentido. É que nem o rádio, né? O rádio ainda sobrevive. Então, mas eu assim, né, na minha ignorância, achava que o rádio ia extinguir e a TV talvez, porque a TV sempre foi uma potência, né? E você pode ver que mesmo o rádio sendo um pouquinho atrás da TV, ele ainda permanece e a TV é cada vez mais caindo. O rádio ainda pelo menos está... Talvez a gente tenha uma surpresa aí. Talvez a TV fique mais... caia mais do que o próprio... Do que o rádio permaneça. Eu acredito nisso. Eu acho que o rádio hoje que facilitou também o celular, né? Porque onde você vai, se você estiver na academia, você consegue escutar, né? Você leva junto com... Exato. Mas assim, a questão ainda que eu acho que tudo isso acabou tirando o ênfase do rádio, essas coisas, porque assim, tinha a questão das músicas e tal, né? Hoje não, hoje você grava, não é? Você põe a sequência de música que você quer, você não ouve a propaganda, nada. A playlist que você quer só... Não é a playlist do radialista, né? Então, é a sua playlist. É a sua playlist. E aí, a não ser que tenha um locutor, alguém muito top, alguém que você vai pela pessoa. E aí e o cara é muito carismático, ou então o cara tem algo diferente, então você vai e ouve. Mas assim...
Eu sei porque quando a gente começou a fazer lá o Memórias Póstumas, quando a gente ia fazer as divulgações na cidade, a gente sempre, lá em 98, 99, 2000, era rádio. Era na rádio. Então, Na rádio. Eu chegava na cidade e eu perguntava, né? Algumas cidades eu já sabia, mas algumas cidades, às vezes eu ia, assim, onde tinha nas escolas, e eu perguntava para os jovens, qual que é a rádio top da cidade? A rádio top é essa, a rádio top é aquela. E eu colocava naquela rádio, que eu fazia uma pesquisa rápida ali onde eles ouviam mais, e colocava naquela rádio. E dava super certo, né? Só que depois foi mudando porque a gente percebeu que aí começou as redes sociais e ninguém mais ouvia o rádio, porque todo mundo fazia a sua, né, não tinha por que, né, ouvir o rádio. E hoje ainda tem, assim, eu vejo alguns amigos, algumas pessoas, alguns adolescentes que ainda ouvem, mas muito pouco. Bem pouco. Mas a TV eu acho que tem, pelo que a gente vê, eu acho que tem mais a tendência a decair cada vez mais. Eu acho, ainda existe, né? As novelas ainda persistem, né? Porque o brasileiro gosta de novela, mas né? eu ainda acho que já é uma geração que não assiste tanto, Rick. Não assiste. Eu percebo que antes você via que o pessoal entrava e tinha, era a novela das 6, a novela das 7, a novela da... Hoje eu nem sei se tem. Mas se tiver uma novela que roda aí... Não, eu acho que ainda... eu não sei, né? Eu também não sigo você assim. Antes a gente sabia o nome de todas as novelas, né? Mas eu acho que ainda se permanece das 6, das 7, das 8... Mas é uma galera bem menos que assiste, porque você tem razão. Os jovens de hoje estão muito nas séries. Sim. O que as séries, quando você pega, e as séries eu acho muito mais interessante, né? Realmente tem, né, eu acho que são mais dinâmicas, são mais mudas, eu acho que a tendência é cada vez mais ir para esse caminho mesmo, né? Agora, o teatro, né, que é uma coisa milenar, né, que nasceu lá na Grécia, esse nunca vai morrer. Vem a televisão, vem todo o tipo de coisa, pode se passar épocas, tem uma época que fica mais em evidência, uma época que fica menos em evidência, mas ele é algo extraordinário. Porque, assim, você faz uma peça, que nem essa, eu já tive peça de fazer mais de 1000 apresentações. Né? Essa mesmo da Memórias Póstumas, a gente fez mais de 1000 apresentações. Bastante, né? E, assim, cada apresentação é diferente. É única, né? É única porque é um público diferente. E é uma energia diferente. E para o ator, você fala assim, mas eu já sei o texto né, de olhos fechados, mas é diferente. É algo assim, inexplicável. É uma coisa que é uma energia nova, é um mover novo, é algo assim, e aí tem aquela questão que você você não pode parar, editar, voltar, você tem que, sim, se errou, tem que dar continuidade, tem que resolver, né? Você improvisa. Tem peças, né, comédias, peças que eu já fiz que a gente até parava de propósito, e meio que sai de baixo, sabe, assim, mas não, é diferente, é uma energia diferente, né? Então, se você fizer 10.000 apresentações, nunca vão ser iguais. Porque porque é o ser humano, é que nem um jogo de futebol, eu penso. Eu vejo assim o teatro muito como um jogo de futebol, né? Que tem aquele que tem mais talento e aquele que, né, que é mais dedicado, e cada um tem o seu momento, mas o que prevalece é o coletivo, é toda o trabalho, porque não adianta um estar bem se o outro não está bem. Sim. Entendeu? Então tem que ter ritmo, tem que ter uma série de coisas que envolve a apresentação, e aí é sempre diferente, né, para o ator, para o diretor que está fazendo, e o que é interessante também, claro, quando você ensaia, você faz todo o processo de ensaio, você tem a questão da criação do personagem, o que você vai dando vida ao personagem, os ingredientes que você coloca. Mas o personagem, ele nunca, eu penso, e é uma opinião, não sei se muitos atores, diretores, que às vezes ele nunca está 100% pronto. Porque ele sempre está evoluindo, sempre há algo novo. Porque cada vez que você vai apresentar, às vezes um detalhe que acontece, um movimento na plateia, algo. Eu já fiz peça, por exemplo, que eu fiquei mais de ano apresentando a peça, e às vezes quando na última
última semana, últimas apresentações, eu descobri algo novo, um jeito de falar uma fala que eu ficava ali, falava, puxa, essa fala não tá, né? Não tá legal ainda. Não tá legal, ainda não peguei o jeito. Então é um processo criativo permanente. Porque é um personagem, é uma vida, é mais ou menos como a gente, se você pegar você, assim, a nossa vida, a gente tem uma rotina, mas a qualquer momento pode acontecer algo diferente. Sim. Pode ter algo inesperado, algo que te dá uma emoção diferente, algo que traz um movimento diferente. E o personagem é exatamente isso. Às vezes a própria réplica do ator que está contracenando com você, da atriz, o jeito que ela vai te responder, te falar, e você vai dando essa criatividade, você vai jogando isso. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, mas puxa, mas você faz essa peça há 10 anos, como que você consegue? É diferente. É um processo criativo permanente e é uma energia diferente, cada público é diferente, cada atmosfera do teatro, de tudo que está acontecendo, te envolvendo, é diferente. Então eu acho que o teatro nunca vai morrer e eu acho que todo ator devia fazer teatro, mesmo os que estão na televisão, às vezes não gostam da linguagem ou do processo, né? Mas deveriam ter uma experiência com teatro, porque é completamente diferente, é completamente envolvente, completamente extraordinário. E tem como separar o Valdir do Rick, que são dois personagens, ou assim, do próprio personagem, né? Como que é essa separação? Porque nem todo dia a gente está bem. Né? Às vezes você saiu de casa com algum problema físico, algum problema emocional da família, mas a hora que você entra no palco, isso tem que... Então, é um negócio que tem que ter muito equilíbrio, assim. Você tem que ter assim, muito cuidado, principalmente quando tem personagens que as pessoas falam, personagens psicóticos, personagens... verdade, você viu não o caso, pode soltar de vez. O que aconteceu lá com... Nem está nesse assunto, nem falar sobre isso da Daniela Pérez, com essas coisas que acontecem. Atores que surtam. Tem um caso, por exemplo, que aconteceu, que quando a gente faz o processo de ensaio, hoje em dia o pessoal não faz muito, mas mais antigamente fazia muito laboratório. Sim. O que é o laboratório? Fazer um laboratório para fazer a peça. Eu, por exemplo, essa peça que eu tive o nome de Rick, que foi a primeira peça profissional que eu fiz, que é onde me batizaram com esse nome, o meu personagem era completamente assim. A história era de dois amigos que faziam faculdade juntos, e um era meio psicopata. Meio psicopata. E aí eles se formaram junto, e esse outro personagem, ele tinha, como é que eu vou dizer, tinha ciúmes, inveja do meu personagem, vamos dizer assim. E aí eles se formaram, só que depois que eles se formaram e seguiram a vida deles, o outro se deu bem e o meu personagem... E aí, enfim, o cara era... Em São Paulo, o cara trabalhava na prefeitura e ele tinha um cargo lá, não sei como é que chamava, mas e aí ele foi pedir emprego, o meu personagem pediu emprego para ele, porque estava numa pior. Ele falou, o único emprego que eu tenho é de coveiro no cemitério, você quer? O cara numa pior, e o meu personagem foi. Então, aí para fazer esse processo de como era um coveiro, eu fui pro cemitério, entrei dentro de catacumba, fiz uma série de coisas que hoje, eu vendo, não precisaria ter feito aquilo. Eu até concordo, tipo assim, de você conversar com... Tipo assim, você é professora, o tio Ricardo é professor, então tipo assim, como que eu chegar e conversar com você, pegar dicas, né, ver como que é o dia a dia, concordo, mas você, nesse caso, lá pro cemitério, entrar em coisa... Mexe muito, né, no seu pessoal, né? Então, assim, se a pessoa não for uma pessoa equilibrada, ela pira. Ou se a pessoa não tiver um psicológico firme, é complicado. E nesses laboratórios, teve um caso uma vez, foi um curso de teatro que eu fazia, que eu não me lembro qual era o exercício, mas uma menina estava enforcando o cara. O que aconteceu? Ela começou a enforcar o cara, ela fazia, acho que ela não sei que personagem que ela fazia, o cara era um padre, uma coisa assim. E aí, o cara
que estava sendo invocada pensou que ela ia soltar. Não, tipo, que era tudo um teatro. É pra ser, né? Só que ela catou ele com tanta força que quando ele quis reagir não estava conseguindo. Aí alguém viu lá e socorreu. Não é capaz da menina ter matado. Você vê como as coisas são doidas, né? Então tem que ter uma certa sabedoria aí, e não surtar, né? Eu tenho uma história, eu tenho, por exemplo, um fato. Essa peça só me trouxe. Esse meu ouvido eu ouço 10%. Eu não ouço quase nada esse ouvido. Porque tinha um tiro gravado em cena. Olha o que o diretor fez. E o meu personagem tinha uma hora que ele estava tão doido, tão passado, que ele ia se suicidar. Aí ele pegava o revólver, colocava na cabeça para dar o tiro, e quando apagava a luz, aí quando ele ia dar o tiro, apagava a luz, aí escutava o tiro. Então, aí eu saía de cena, dava um blackout e saía de cena. Aí o personagem, aí ficava um suspense um certo tempo para saber se ele tinha morrido ou não. E eu peguei o revólver e eu punha na cabeça sempre e fazia assim, ó, pá, dava um tiro na cabeça. Mas não, o tiro era gravado. O cara não me põe a bala de festim no revólver e não me avisou. Nossa. Olha que tragédia. Que responsabilidade, terrível. Né? Aí eu coloquei, Deus salvou a minha vida. Em vez de eu dar o tiro no ouvido, como eu dava, eu ergui. Era um 38, saiu uma tocha de fogo pelo cano. Eu fiquei surdo, o resto do espetáculo foi surdo uma semana. E com o decorrer dos anos, deu problema. E qual a justificativa desse doido, desse diretor? O cara, eu conheço ele até hoje, né? Na época, eu tinha 16 anos e eu não tinha noção, assim, da coisa. E eu não esperava que fosse dar esse problema no ouvido, né? Porque se fosse uma coisa comprovada na época e tudo, com certeza daria processo e sei lá o que daria, né? Que poderia ter ido atrás. Só que hoje eu tenho um problema sério de audição. Esse ouvido aqui é só por Jesus. 10%, porque foi com o tempo ele foi perdendo a audição. Então são coisas que acontecem que hoje, você vê cena, né, aí, acho que tem 2 casos nos Estados Unidos, Hollywood, o filho do Bruce Lee e agora o Alec Baldwin, que matou uma produtora, alguém lá no set de gravação, recentemente isso daí agora há pouco tempo, deu um tiro. Então o que eu comecei a fazer? Se eu estava com arma em cena que eu tinha que apontar para alguém, eu nunca apontava direto, eu sempre virava um pouquinho e sempre conferia, né? Usei a arma em outras peças, aí eles cortam, era uma arma de verdade, mas cortava a parte que detona, sabe? Para não ter perigo. E eu nunca apontava para a pessoa, porque vai saber, né? Se alguém maldoso, sei lá. Então são N coisas que envolvem, né? Um teatro que envolve essas coisas, são bem complicadas. Mas é um sentimento ruim, não é? Você apontar arma para alguém, mesmo você sabendo que é um... Eu acho que assim, quando você faz o personagem, quando você tá e a tua função é fazer o personagem, eu não acho... Eu sempre consegui separar bem essas questões assim, né, emocionais. Eu acho que para você fazer e ficar bem depende da cena, se quer que ela realmente fique verdadeira, com essência, você tem que realmente apontar e fazer toda aquela encenação de que realmente o personagem pede. Eu não me sinto mal. Depois desses fatos que aconteceram, eu passei a tomar cuidado, né, de conferir antes, assim, né, hoje em dia não tem tanto, mas uns anos atrás, ainda produções assim grandes ainda que tem os camareiros, o pessoal que cuida, que fica nas coxias e tal, que faz todo o trabalho, né, tipo, se essa xícara tem que ficar aqui, então põe a água ali, tudo tal, você chega, a xícara já está ali, a água já está ali. Eu sempre tive o hábito de conferir todo o meu material, porque você vai entrar em cena, você não tem tempo de, né, você tem que pegar ali e entrar, né, então eu sempre, mesmo tendo as pessoas que faziam isso, que colocavam o figurino ali, que colocavam o adereço ali, que colocavam a água ali, eu sempre checava tudo. Porque sempre tem um maldoso, né? Sempre checava tudo, né, eu tinha um amigo,
Ele fez televisão, o Ailton Graça fez uma peça comigo, ele é muito brincalhão, assim. O Ailton Graça que fez Carandiru, né? Agora tá o filme aí sobre a vida do Mussum. E ele era muito assim, ele assim, só pra você ver, ele já é bem carismático e brincalhão, mas ele, às vezes, tipo assim, você tinha que colocar um casaco rápido, ele me dava um nó na manga. Então você tinha que pôr a mão, Trapaceiro. você tinha que ficava desesperado porque o ator tem tempo para entrar e sair, né? Sim. Aí todo mundo ficava esperto, tipo assim, porque você ia pôr, a manga tava amarrada, entendeu? Sacana. Aí você ficava esperto. Essa peça que a gente fazia era Capitães da Areia. E era um elenco muito grande, envolvia entre elenco, o pessoal que fazia parte musical, que era ao vivo, eram 21 pessoas. Então era muita gente que envolvia tudo isso, né? Então era muito engraçado, né? Então acontecia muitas coisas em cena e situações engraçadas, né? Mas era muito legal fazer, mas era de uma forma assim, a gente levava de uma nos 30. Mas você vê que isso é da pessoa, né? A pessoa tem essa, não sei se a palavra é maldade, o que é, não, mas ela tem mas essas... mas não é uma maldade. Você entende? Trapaceiro. Era uma maldade sadia, vamos dizer. Não sei se é uma maldade. Rick, se existe. Meu pai trabalhou um tempo aqui com a gente na escola, e meu pai é assim, né? Ele é trapaceiro e entrava funcionária nova, ele pegava. Aí teve uma que ele chegou e falou assim, ó, aqui toda semana é a vez de resumir a revista. Como que resume uma revista? E deu para funcionária nova e falou, olha, você tem que trazer até sexta-feira o resumo da revista. A coitada não trouxe. Meu Deus! Entendeu? Então são coisas assim, não é algo que vá prejudicar, mas você acha que sem noção... O Ailton, ele era muito zoeira. Ele fazia cada situações assim que você não tem ideia, né? Ele fazia cada brincadeira e a gente levava tudo na esportiva, era legal, né? E aí a gente se virava, né? Quando acontecia a manga não entrar, o que estava em cena tinha que dar uma enrolada lá, segurar a cena, não sei o quê, para que desse tempo de desamarrar a blusa e pôr vestir a roupa, entendeu? Porque é ao vivo, né? Então você não tem como, né? Eu já passei por situações assim inusitadas, na hora você fica assim, né? Dá aquele tempo, mas depois você ri, acaba se divertindo muito, né? É engraçado. Teve uma peça que a gente fazia, que eu fazia a vida de São Francisco de Assis, né? E a gente fazia muito no interior, então tinham igrejas assim que chamavam para fazer, né, a peça. Eu lembro que na região de Catanduva, Rio Preto, não sei, a gente estava no lugar fazendo a apresentação e assim, era no salão, tipo um salão paroquial, e atrás aqui não tinha parede, era uma cortina que fazia todo o fundo, assim, uma cortina marrom, e o camarim era embaixo. Então, as escadas desciam assim, você descia por volta aqui, e era um vão, então essa cortina não tinha parede, era um vão aqui, era, sei lá, uns 2 metros, 3 de altura aqui. E aí a gente, contracenante, tinha uma cena que eu tava eu fazia o Francisco e tal, ainda assim, de boa. Aí, de repente, um dos atores, acho que era o Frei, que fazia o Frei Bernardo, ele vinha, a gente ia caminhando assim, que era uma conversa que a gente estava falando que ia para Roma, conversar com o Papa e tal, e ele pensou que tinha parede e se encostou. Nossa! Aí, foi lá para baixo, caiu, né? Caiu e pô, lá embaixo. Aí, os outros atores, os outros frades que estavam com ele, eu ouvi aquele barulho, assim, eu olhei, então, bem na hora que eu ia falar para ele, então você, Frei, não sei o nome dele, eu só vi a cortina chacoalhando. E os outros atores, assim, cada pondo o capuz, assim, se tivesse gravado, rir, né? Queria rir. Fosse gravado, virava vídeo cacetada, né? Tudo foi assim, junto com o capuz, sabe? Tinha um capuz, mas puseram o capuz assim, ó. Foi combinado. Achando o bico. E eu, assim, aí todo mundo ficou olhando pra mim, eu olhando assim, todo mundo com aquela cara achando, e eu tendo que manter o palco, o pique, né? No palco. Mantendo a cena. Aí eu mandar o Frei, mudei, falei, então vai você, Frei, o outro.
Caiu lá pra baixo. Vamos no lugar E dele. ninguém foi salvar o coitado. Foi, entendeu? Então, coisa assim, engraçadas, né? Que daí na hora, assim, depois eles falam, meu Deus, né? Porque não tem o que, isso é legal, entendeu? Eu acho que o teatro, ele é, assim, eu sempre gostei, porque quando eu fui essa questão de televisão, eu fiquei muito decepcionado a primeira vez que eu fui na televisão. Fiquei arrasado. Voltei para casa assim, decepcionado. Eu fazia um curso de modelo fotográfico no Senac, em São Paulo, e eu estava lá um dia, assim, fazendo um lanche, e escutei o pessoal falar, amanhã tem teste para um comercial numa produtora, chamava 5.6. Eu escutei e peguei o endereço. E no outro dia me produzi legalzão e fui para lá fazer o teste. E peguei o comercial. Fui o segundo a chegar lá, a menina a recepcionista falou, mas que agência que você é? Que normalmente tem agência que manda e tal. Sim. Falei, não, eu fiquei sabendo e vim. Aí ela ficou meio assim, se deixava fazer, deixou eu fazer o teste. E eu peguei o comercial. Comercial sobre tênis e tal. Aí, no dia que eu fui gravar, mas nunca tinha feito, né? Pensei que ia ser todo, né? Aí... Então, fomos gravar sobre o tênis, tinha que falar sobre o tênis, depois era uma cena que estava num carro antigo e tal. Então, gravava cada coisinha, tudo, né? Porque depois edita. Aí eu fiquei assim, arrasado. Falei, nossa, eu pensava que ia, né? Queria o teatro, que era tudo assim, continuado, né? E aí eu fiquei arrasado. Falei, não quero fazer isso não. Quero fazer teatro. E aí eu nunca tive, assim, a única vontade que eu tinha de fazer televisão, realmente, era para ficar conhecido e fazer teatro e conseguir lotar os teatros. Não tinha um pingo de vontade de fazer novela. De trabalhar mesmo, de né? De trabalhar mesmo na novela. Eu só queria que essa possibilidade, né? Porque o teatro eu ia para, né? Depois tive outras oportunidades de acompanhar, fiz outros comerciais e tal. E aí percebia que não era, né, assim, que tem a questão da edição, né? Que a TV ela é mecanizada, né? Ela é uma coisa, ela vai, aquele sentimento que o diretor quer naquele momento, se você não conseguiu aquele sentimento, ele vai parar, ele vai fazer, ele vai... Agora o teatro não. O teatro, quem esperar que seu colega ia cair? Entendeu? Você tem que conversar com o outro, né? Então, quer dizer, o improviso ali do improviso. Você tem que se virar, você esquece, né? Às vezes dá uns brancos que a gente fala, né? Porque como que é a concentração, né? A concentração do teatro, ela é que nem dirigir, né? Dirigir, você está dizendo assim, um segundo que você tira a atenção ali do que você está fazendo, você pode fechar alguém te fechar, enfim, aquela coisa assim. Sim. E às vezes você não faz por maldade, né? As pessoas buzinam, brigam, mas não é um segundo ali, né? Que a gente não pode, porque às vezes pode causar um acidente grave, né? No teatro é meio que assim, né? Você também tem que ficar concentrado, só que a hora dá um branco. Sabe aquela coisa que... E né? Agora? E aí você... E agora, né? Então você tem que estar sempre concentrado ali na coisa, né? No que está fazendo, né? Não perder porque se você está acostumado às vezes contracionar, está fazendo uma peça há bom tempo com um ator, você tem uma afinidade com a atriz, o ator... Aí normalmente um salva o outro, né? Porque dá aquele branco, o outro improvisa, né? Às vezes você não lembra o texto, né? Fala o seu texto, né? A tua fala em forma de pergunta, dá uma dica que você retoma, né? E ninguém conhece o texto, né? O público conhece, a não ser quando esse Francisco de Assis sofreu um pouco, porque o que acontece? Eu fazia muita, por exemplo, a oração de São Francisco. Coisa que todo mundo conhece. Né? Como é que você vai errar? Você vai errar. Eu fazia peça, para você ter ideia, às vezes eu estava contracenando e eu via as senhoras na frente falando junto comigo. A fala. Ela sabia de cor e salteado as falas que eram conhecidas, a oração, aquelas coisas. E eu falo, meu Deus, se eu errar, ela me corrige. Se eu errar, né? É que nem poesia. Eu fiz Carlos Drummond de Andrade. Também não pode errar, né?
Nossa, né? Aí você fica mais tenso, né? Porque você vai errar a poesia, vai falar diferente, não pode, né? Uma das suas ferramentas de trabalho é a memória, né? É que é um processo. É que é difícil a gente esquecer. Dá os brancos, né? Esquece. Mas o processo de ensaio e as marcações que você faz, a movimentação que você faz em cena, ela te traz... Estimula, né? Estimula, né? Porque você sabe que cada movimento que você faz, ou quando você está em determinado lugar, você tem aquela fala para falar. Quando você volta... Então, isso ajuda você... Tem colinha no chão ou não? A memorizar. Não, difícil. Difícil. Não enxerga, né? Não, você sabe que antigamente, muito antigamente, tinha um ponto. Os teatros, eles tinham o palco, no meio do palco ficava um buraco e tinha um negócio assim, como um tipo buraco virado para cá e um negócio meio assim, como se fosse uma tapadeira aqui. Então a pessoa ficava no buraco com o texto e os atores ficavam trazendo. E aquele que estava lá no buraco falava o texto baixinho. Então, os atores, claro que você tinha que saber e tal, não dava para fazer tudo. Mas o ator que estava lá no ponto, ele ficava baixinho falando o texto para você e tal. E aí, então, alguma coisa que você pedia, ele falava. Circo fazia muito isso, né? Porque os áudios que aconteciam no circo, os caras não ensaiavam, os caras pegavam os papéis, pegavam os textos um dia para o outro, à tarde para fazer à noite, né? E então fazia muito isso, né? Hoje facilitou muito, né? Hoje tem o ponto eletrônico, né? Sim. Então, eu nunca usei. Mas esse aí eu não sabia. Você sabia, tio Ricardo, que tinha esses? Esse eu não sabia, novidade. Do palco? Tem, tinha vários teatros. Que muita gente não sabe também, é uma coisa... É uma coisa assim que muita gente não sabe, nem às vezes os próprios atores às vezes não sabem, mas existia. Não eram todos que tinham, Sim. Mas tinha essa questão para o pessoal, para ir dando toque para a pessoa. Então, aí falando do texto, né? Mas hoje é o ponto eletrônico. Eu nunca usei ponto eletrônico, né? E com essa questão eu tenho até vontade de voltar a atuar, né? E estou pensando, mas eu acho que uma das coisas que eu mais me distanciei de atuar foi justamente paciência para decorar o texto. Eu não gosto de usar a palavra decorar exatamente, eu gosto de usar mais a palavra memorizar, entender, né? É porque acho que você não tem que falar exatamente, a não ser que nem você falou, a poesia tem que ser aquilo, né? Porque você não pode criar a sua poesia em cima da poesia do outro, se você tiver... Mas eu acho que você entende a história e você vai falando com as suas palavras, não é assim? Eu particularmente gosto que... Acho tem alguns atores, eu prefiro que seja feito o que está lá, escrito. Por quê? Porque você pega ritmo, você tem que falar o que o autor escreveu, e eu acho que... Mas quando eu falo memorizar, claro que você memorizar, você entende, porque quando acontece, se você decora e dá um branco em você, esse branco que a gente chama, e você tiver que improvisar, a pessoa que só decorou e não entendeu, não vai conseguir improvisar dentro do contexto. Pode sair coisas às vezes nada a ver e às vezes não conseguir improvisar. Quando você entende, e você entende a cena, e você entende o teu personagem, quando você criou o personagem, toda o perfil dele, você consegue improvisar dentro de um contexto e você não vai se perder, entendeu? Agora, quando você não tem isso, você corre o risco de você perder se perder e não conseguir improvisar. É mais complexo do que a gente pensa, né? Pensa que é simplesmente subir no palco, falar qualquer coisinha, né? E é bem complexo, né? Hoje, por isso que eu falo, né? Que acho que os atores mais, assim... Hoje eu conheço atores, por exemplo, que vão fazer um texto e não... Por exemplo, você não lê o texto inteiro, só lê as cenas dele. Eu acho isso terrível, né? Não, tem que ler todo para entender a história, né? Não, mas tem atores hoje que não, que só lê a sua... Eu, inclusive, atores que eu dirigi, eu tive que... Quando eu fiquei sabendo disso, falei, pelo amor de Deus, como que você vai... Não, mas eu não preciso, a cena é do outro. Eu falei, mas o outro pode precisar da sua ajuda, você ajuda ele, e assim, até mesmo para entender todo... O que está acontecendo, que sentimento você vai pôr ali. Mas alguns, né? Imagina, quando eu comecei, os diretores que eu peguei, imagina se você fizesse uma coisa dessa, eles te davam uma bronca terrível, era né?
muito complicado. Hoje não. Hoje é normal, faz parte. É uma situação... Mas é por isso que eu falo, o teatro ele te dá toda essa possibilidade, é algo assim, é só fazendo para ter uma ideia do quanto ele é dinâmico, de quanto ele é prazeroso fazer. Qual personagem você gosta mais? O dramático, o terrorista, o psicopata, o comediante ou o infantil? O Rick, o Valdir. Eu tive a oportunidade já de fazer vários, assim, tanto personagens dramáticos quanto comédia. Mas eu ainda gosto mais da comédia. A comédia. Da comédia. Eu gosto bastante. Frei lá. eu gosto bastante de comédia, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma personagem, né? De uma peça que eu fazia 9 personagens na mesma peça, né? Nossa Senhora. E assim, então eu tinha 30 segundos para trocar de roupa. Então, mas não é só a roupa, né? Você tem que trocar todo. Então assim, eu fazia... era muito engraçado, né? A gente tinha muita cena eu gosto de cena de plateia, né? Então a gente fazia muita cena da plateia. E a peça... E as cenas de plateia você tem que dar uma controlada, né? Porque às vezes o público se envolve e, nossa, a peça tinha dias que dava quase 2 horas. Teve época assim que só que o público estava curtindo muito, né? Sim. Curtia muito a apresentação. Curtia porque, né? Aí o cara de fora, o técnico, falava, pelo amor de Deus, o horário. Aí cortava as cenas. Mas era muito divertido, né? E já fiz papéis. Esse que eu te falei que esse personagem que eu fiz era um personagem pesado. Ienas do Baldo Pedroso era um personagem também dramático. Francisco de Assis era um personagem mais, assim, da vida de Francisco, né? Mas aí eu gosto bastante de comédia. Os personagens que eu gosto de fazer, eu prefiro mais comédia, assim. Igual, né? Acho que mais divertido, né? Então, quando eu vou dirigir, também eu tenho que tomar cuidado, às vezes, para não pegar de um personagem sério e começar a colocar coisa engraçada nele. Mudar o personagem totalmente. O personagem está vestido de preto, ele já colocou um monte de bolinha, né? Aí sempre dá um jeito de colocar alguma coisa para quebrar um pouco, para ficar engraçado. Então tem que tomar cuidado, senão eu acabo, às vezes, distorcendo uma coisa que é prazer dramática, acaba fazendo comédia, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, mas prefiro comédia. O friozinho na barriga tem antes do palco? A questão do frio da barriga, assim, eu acho que quando você vai entrar em cena, você vai... a primeira cena, você está ali na coxia, esperando para começar, dá o terceiro sinal, aí o público lá naquela expectativa vai começar, a cortina vai abrir, aí não tem como. Dá uma acelerada no coração, dá aquele friozinho, agora, né? Principalmente quando a primeira fala é sua, né? Às vezes, eu lembro que tinha fala que eu já estava em cena, então quando abria a cortina, eu já estava lá em cena. Aí, no começo, eu ficava assim, pensando, ficava fazendo assim, falei, acho que eu vou abrir a boca, não vai sair som, vai ser só... Cortaram a minha voz. Cortaram, sabe? Tipo, eu vou falar, sai som. Aí eu ficava baixinho testando. A voz tem som aqui. Aí mas depois de 2 minutos, aquela tensão, ela vai embora e aí vai embora, né? Mas no comecinho dá, sim. E não adianta, se eu entrar hoje, depois de 30 anos de carreiras, atuando e tal, se você for fazer, dá. E eu acho que se não tiver isso, não tem graça. Não tem graça. Porque não tem graça. Você falou, né? Cada espetáculo é um novo, né? Não, você está fazendo, você sabe aquela peça e tal, mas aquele clima de estar esperando o público lá, aquela expectativa de começar, né? Aí dá aquele sinal, fica tudo escuro, aí abre a cortina, aquela coisa, é algo assim, uma adrenalina, sabe? Aí dá aquela tensão, aquela coisa, mas 2 minutinhos, saiu a primeira fala, vai embora e aí deslancha e vai, né? Não tem. Qual foi o personagem que mais te marcou? Então, Posso responder? Só pode ser o Rick, porque o Rick tá até hoje. Né, o Rick, então. Eu acho que tem vários personagens assim que eu curti muito fazer.
eu acho que talvez mais desafiador, foram 2 momentos assim desafiador. Um, que não era nem o personagem em si, que era um musical, porque eu sempre tive muito, eu sou travado para dança e também para cantar, me acho sou desafinado. E aí eu tive a oportunidade de fazer um musical, e aquilo foi assim muito tenso, porque eu falei assim, eu como ator preciso provar para mim mesmo que eu consigo fazer. Sim. Né? E aí foi muito desafiador fazer esse musical, porque eu tinha que cantar, tinha que dançar, e aí foi complicado, assim, foi assim difícil para fazer. E o outro, eu também acho que as condições, eu fiz Capitães da Areia do Jorge Amado, e eu fazia o personagem Pedro Bala, e tinha que jogar capoeira, e eu, né, assim, tipo, quando eu comecei, eu falei, não, como é que eu vou jogar capoeira, né? Como é que eu vou treinar? Eu sou jogador de futebol. E aí é muito travado, né? Todo esse jeito de gringo, assim, muito travado, né? Pra ginga de capoeira. E aí foi um desafio, porque eu tive que estudar e fazer capoeira, estudar todo esse processo para fazer, e foi muito legal, né? No começo eu falava, nossa, não vai virar isso, né? Mas a gente pegou um mestre muito experiente, muito gente boa, muito bom para ensinar e tudo, e aí foi assim um trabalho bem legal, que era o que fazia com a Ailton Graça, com a Paloma Duarte, o pessoal. Aí foi desafiador, mas foi assim bem, porque, né, e todo o personagem, né, toda a história, né, que envolvia samba de roda, maculelê, todo o universo do Jorge Amado. Então acho que foi um personagem assim bem complexo, não complexo no sentido, né, porque eu sabia exatamente a construção dele, mas digo por todos os ingredientes que envolviam. E assim, as pessoas que me viam, que nem às vezes você vê um ator e você fala assim, não, né, você imagina esse ator cantando e dançando, né, ou fazendo algo assim, de repente você vê um filme, vê um cara num papel completamente diferente, o cara fazendo tudo aquilo, né? E assim, as pessoas que me falam, nossa, não o biotipo físico, o cabelo, até combinava com o personagem, mas todo o processo que eu tinha que fazer para chegar àquilo, que talvez foi desafiador, né? Mas eu acho que o ator, ele tem que estar disponível para tudo, e nada é impossível você fazer. Atuar, cantar, dançar, eu acho que o que você precisa estar disponível. Você está disponível a se entregar aquele trabalho, a se permitir fazer, a não ter, sabe, você tem que ser uma massa que ali vai ser moldada. E aí, conversando com o diretor, se tiver ali alguém que vai fazer um trabalho de expressão corporal, alguém vai dar trabalho corporal, vocal, toda essa coisa que envolve a construção do personagem, a construção de um trabalho, isso tudo vai se juntando e você consegue fazer o trabalho, disponibilizar o trabalho e ele ficar com conteúdo. E aí depois é um todo, né? É o cenário, é o figurino, é a maquiagem, tudo tem um contexto que vai agregando. Eu acho que o principal é o ator, é o ser humano em si, né? Não tem como se fazer o teatro sem o ator, né? Agora, tudo o resto vai agregar. A maquiagem, o figurino, o cenário, a trilha sonora, tudo isso vai compondo para que você consiga entregar algo assim bem legal para o público, emocionante. Tudo vai compondo, tudo é importante, né? Já teve algum momento que te marcou assim, que você fala, eu sei contar com o freio, caiu, né? Mas algo assim que você fala, poxa, não sabia o que fazer, na hora me deu realmente um medo, um apagão, não sei, assim, algo que você teve que resolver, se virar nos 30. Então, eu fazia uma peça do Jorge Amado, um conto, e os contos do Machado, eles são curtos, né? E o meu personagem em cena, ele que conduzia a peça. E eu fazia lá um filósofo, e tinha o outro ator que fazia meu discípulo. E tinha um momento em cena que a gente mudava o cenário, nós mudava o cenário, e a gente tinha que ir para
a gente estava como se fosse num barco e virava o cenário e se tornava uma biblioteca, estaria em Alexandria, né, que era o berço das artes na época e tal. E quando você mudava aquela parte, a peça já ia para o final. Você mudava para... E eu em cena, não sei o que me deu um branco, que eu comecei a mudar o cenário. O outro ator que estava comigo, meu discípulo, desesperado, porque não era hora de mudar a cena. Porque se mudasse, ia para o final. Já ia acabar. Ia acabar a peça. Começou, tá acabando. E aí, e nesse dia, a gente estava fazendo um espetáculo, tinha um professor, Ivan Teixeira, faleceu inclusive, ele era um professor, escritor, dava aula no Ângulo em São Paulo. E ele tinha ido assistir justamente para levar para toda a escola, né? Do Ângulo lá. Aquela unidade que tinha na Consolação. Aí o ator olhando para mim, aí tipo assim, desesperado, que não era. Que louco, tá e ele não, e ele tinha que me ajudar a mudar. E ele parou e não mudou, tipo, não vou mudar. Aí, porque não era hora. E eu, como mandava nele em cena, dei bronca. Tipo, vamos, né, tem que mudar. Aí ele ficou tão bravo comigo. Que ele já não sabia se era aí ele ficou tão bravo assim comigo, de bravo assim, né? Eu dando a bronca nele, ele mudou. Tipo assim, quando mudou, caiu a ficha que não era. Você falou que você que estava errado. Aí ele fez assim, tipo, agora se vira, tipo assim, se vira. Menina de Deus, ali a gente teve que se virar nos 30. Eu tive, porque assim, na minha cabeça, né, veio, né, o cara tá assistindo. Tem que ser um espetáculo top, sabe, né, pro cara tá assistindo, vai comprar o produto, você tá fazendo pro cara que veio ver, né, que tinha o público todo, mas especial era o cara que tava assistindo. E ali eu tive que me virar nos assim, tipo, e agora, o que eu vou fazer? Sabe, você fazer, entendo que fazer voltar a peça, a cara que fez pra vazar. E o cara é super meu amigo, né? Esse ator, né? Até hoje. Aí ele falou assim, tipo assim, agora você vira. Você não queria que mudasse? Eu tava falando pra não mudar. Você não queria que mudasse? Agora se vira, né? E aí a gente conseguiu contornar, tudo deu certo, e o professor gostou, né? E, enfim, deu tudo certo, mas foi um momento assim, bem na hora. Depois a gente se diverte, ri, né? E tudo bem, mas... eu quebrei o dente em cena. Nossa. Aqui embaixo. Eu não sei como conseguimos quebrar esse dente em cena. A gente fazia uma cena, essa do Braulio Pedroso, era uma discussão, e tinha uma marcação que o ator vinha de lá, eu estava no fundo e ele estava na frente. Aí a discussão tal, e a gente chegava cara a cara assim e ficava discutindo porque não sei o que. Eu não sei como foi que a gente chegou muito perto e eu bati meu dente de baixo no dente de cima dele. Nossa. Se fosse para fazer, não fazia. Os dois ficou banguela em cena. O dente dele quebrou, mas sabe quando fica penduradinho assim? Nossa. Aí ele encaixou de volta. O meu caiu. E procura o dente. E aí, eu desesperado, porque eu passava a língua assim, dava a impressão... Tá banguelo tudo. Que tava banguelo, porque quebrou só um pedacinho. E vai parecer que todo mundo tava vendo sua boca. Assim, quebrou só uma pontinha. Só que engraçado, a sensação quando eu passava a língua é que tinha feito uma... Caído tudo. Que tava assim, completamente desdentado. E não tinha espelho, não tinha nada. E eu ficava mais 40 minutos em cena. Eu não saía de cena. Eu desesperado, assim, virava assim para trás, pro lado, me passava a língua assim. Meu Deus, né? Eu olhava assim no chão, para onde tá os dentes. Aí quando acabou o espetáculo, eu nem esperei o aplauso, saí desesperado, fui pro camarim para ver no espelho. Era só aqui embaixo, aqui só um pedacinho do dente. Eu falei, ai meu Deus, graças a Deus. E o outro ator que contracenava comigo, de vez em quando ele estava falando, que a gente ficava mais 40, o dente desencaixava. Aí ele tinha que disfarçadamente encaixar o dente. O dele, tadinho, foi pior que o meu. Aí a reconstrução dele, ele teve que construir metade do dente. E o meu foi só um pedacinho. Mas o desespero, porque, tipo assim, você passava a língua, assim, eu passava da impressão que tinha quebrado uns 4 dentes. Parecia que era uma cratera que tinha aberto, sabe? E na verdade era só um pedacinho. Foi assim também engraçado.
É porque é ao vivo, não tem como. Não tem o E que fazer. eu, assim, desesperado para sair de cena para ver se tinha quebrado ou não, e não conseguia. Porque eu não podia sair de cena, não tinha brecha para eu sair de cena, né? Imagina, que engraçado. Foi engraçado, assim, são situações super engraçadas. Ao mesmo tempo que é engraçado, é o medo, né? Porque no momento você não estava achando engraçado, Não, você tava com mas medo. é sempre assim, né? Na hora a gente não tem nada de graça, você fica ali, né? Aquela tensão, aquele desespero, né? Mas depois as situações ficam engraçadas, né? E daí você via seu amigo com o estrago era grande. Você achava que o seu tava grande também. Aí ele olhava assim, aí tipo assim, e a gente não podia se comunicar em cena, falar alguma coisa um pro outro que estava acontecendo. Porque vocês estavam de briga, né? Porque os personagens eram rivais, então era uma tensão. A história é bem complexa, né? Porque os personagens se encontram num apartamento e são 3 personagens que não se conhecem. Falando da ditadura, tal, na época militar. Então, eles estão na rua, tudo está normal, e eles são atacados por hienas. E eles chegam naquele apartamento, para fugindo das hienas, eles entram naquele apartamento, naquela sala. E aí tem ele e mais uma moça. E eles olham na rua, está tudo normal. As pessoas andando. Eles vão sair, eles são atacados. Quer dizer, ninguém vê as hienas. Aí é um espetáculo muito interessante, muito tenso. E aí é o tempo todo aquela tensão, então não tem assim um momento de uma conversa, uma coisa que você pode dar uma dica ali. E aí depois a gente acha engraçado, né? Acaba ficando engraçado, mas na hora é tenso. É tenso. Eu imagino, né? Na hora... Pensou, tio Ricardo, ficar banguelo no meio do... É tenso o negócio. Mas acho que a grande, assim, né, o legal do teatro, né, são essas coisas que acontecem. Que a TV não vai ter, né? Na TV teria parado a gravação, teria até chamado talvez um dentista. Eu tenho uma amiga que ela fazia um personagem que ela fazia a bruxa. Não sei se era Branca de Neve. Eu me lembro que assim, não sei o que acontece. A cena, e aí a pessoa chegava para ela e dava maçã. Na hora que ela pegava a maçã, não sei se era que ela falava para... Ela era muito engraçada, ela é italianona, ri. Aí eu lembro da cena, ela contando que ela... Não sei se ela mordia a maçã, ela dava a maçã para Branca de Neve, sei lá, que mordia. A hora que mordia a maçã estava estragada, tinha uns bichos dentro. Oh. E ela achou engraçado e começou a rir. E ela usava aquele vestidão e ela fez xixi na roupa. Meu Deus. Em cena. E aí ela não podia. E ela falando assim, aí tinha hora que o personagem tinha que andar. Ela falou, eu não vou sair daqui. Senão vai ficar a poça. E ela falou, não queria sair, eu queria que apagasse a luz, tipo assim, né? Só que não tinha como avisar, né? Era muito engraçado porque ela ria, sabe aquela pessoa que... Ela se entregou totalmente. Não, ela é muito engraçada, né? São situações que acontecem, né? Porque é ao vivo, então não tem como ser diferente. Quem tá na plateia nem imagina, né? Às vezes quem está na plateia não sabe o que a gente está passando, as situações que acontecem, né? As coisas que a gente improvisa e faz, né? Porque são situações que às vezes acontecem e você tem que dar uma solução, né? Tem que resolver. Né? A solução. Ator que esquece de entrar, às vezes acontece, né? Ele erra, deixa, né? Outro muda o cenário antes do horário. Entendeu? Esquece ou entra na hora errada, né? Assim, tipo... Né? Já aconteceu comigo, né? De entrar, errar, às vezes escutar deixa errado e entrar e não é a minha vez. Não era nem sua vez. Aí tá atuando assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Sai cedo, o que você fazer, né? Tipo, fala o que agora? Fala certo ou fala com você? No Memórias Póstumas de Brás Cubas, teve uma época que teve um dia que o ator que fazia, a gente estava fazendo espetáculo, acho que era em Salto, sabe, Salto, ali perto de São Paulo. A gente fez de manhã e ia fazer à noite. E aí fez de manhã e o pai do rapaz, do ator, passou mal, né? E ele tinha que... E aí ele, pai na UTI e tal, ele, né, aquele clima, ele falou, pediu para eu fazer, para ele poder ir viajar, né, onde o pai dele estava.
E eu falei, meu Deus, né? Eu tinha dirigido o espetáculo, fiz a adaptação, mas é diferente, né? Eu sabia toda a história, mas não sabia as falas certinho. Só que eu também falei, poxa, né, não vou fazer? Fiz, falei, eu faço. Sim. Né? E aí em cena foi terrível, né? Os outros atores me ajudando, eu lembrando das falas. Aí tinha o personagem do Quincas Borba, não sei se você lembra dele, é um personagem que ele era meio assim, ele era um personagem que estava em situação de rua, e aí tinha uma cena que ele encontrava o Brás, e aí roubava o relógio do Brás e tal. E aí tinha uma cena, e aí eu fazendo a cena com o ator, tinha hora que dava uns brancos, assim, eu não lembrava a fala. Aí na hora me veio, assim, que o meu personagem era de situação de rua e meio assim, desorientado, ele vinha falar comigo e falava, peraí, e fingia que estava falando com alguém, com um ser imaginário, com louco. Aí vinha, peraí, que estou falando com ele. E eu lembrando o texto. Você estava falando com você mesmo. Respondia para ele. Aí ele falou, eu lembrava assim, e falei com ele. E aí na hora de ir embora, ele dava tchau, a hora que ele estava embora, ele estava saindo de cena, eu falei, pss, pss. Aí ele virou para trás e falou, não é você não, é ele, vem. Incorporei o personagem. O público, né, rachou o bico, né. E ficou tão boa a cena que a gente colocou isso no espetáculo. E é uma cena que o povo curte muito. E surgiu assim, em cena na hora. Quer dizer, você improvisou, né? Aí o Valdir, meu xará, inclusive, né? Só que o nome dele mesmo é artístico. O nome dele mesmo é Valdir, e ele usa o Valdir Ribamem. É muito bom ator. Aí a gente aprimorou a cena, ele criou umas outras situações, e a cena, uma das melhores cenas, e foi criada assim, no improviso. Na hora ali, eu tinha que daí vê que o público gosta, né? Vocês tiveram o termômetro na hora, né? Na hora, o público achou o bico, né? Porque como ele estava em situação de rua, e ele era um filósofo, tudo meio assim, né? Aí eu lembro até, peraí que eu estou ouvindo, que eu tô aí. Então, é isso, entendeu? Eu falava pra ele. E aí, na hora, para embora, eu ainda fechei. O que estava embora, ele, o rapaz que fazia o ator voltou para trás. Eu falei, não, é você não, é ele. É vem. o outro. Aí a gente incorporou no espetáculo, deixou a cena, melhorou, aprimorou, ficou muito da hora. Ficou doido. Ficou muito boa a cena. Se a gente voltar o ano que vem, vocês vão assistir. Vamos aí, sim, com certeza. Aí se der certo a gente voltar, aí você vai ver a cena que eu estou te falando, como ficou interessante. Não, muito gente, legal. Com certeza a gente faz questão. Ficou muito legal. E esses são os processos, né? A gente, quando cria o personagem, quando são personagens de ficção, a gente leva muito em conta o que o autor escreveu, o que está entre as rúbricas, entre as dicas. E para você conseguir construir bem o personagem, você também lê outras obras do autor, porque aí você vai começando a entender como que o autor construiu aquela história, escreveu, o porquê de escrever aquela história, né? E assim você consegue dar vida melhor, aí junto com o diretor, a concepção cênica que o diretor tem, o que ele acha daquele personagem, tudo você vai criando o personagem, dando vida ao personagem. Quando é um personagem que é uma história que existe, você pega um personagem, tem um personagem que existiu, você vai interpretar Einstein, então o que você vai fazer? Você vai pesquisar tudo sobre ele, sobre a vida dele, o que ele comia, o que ele gostava, onde ele ia, tudo o que ele fazia, tudo que, né, o que ele tinha como hobby, como tudo o que você puder extrair da vida do cara, você pesquisa e através disso você cria o personagem, né? São as formas de você dar vida ao personagem. Se for parar para pensar, às vezes o pessoal pensa que o ator ele brinca muito, né, no trabalho, né? É despojado. Mas na verdade estuda muito, né? Estuda bastante. Tem que estudar, né? É essa vida assim que muitas pessoas têm, né? É claro que tem toda esse glamour, essa coisa, né? Sim. Mas tem que se cuidar, a voz, tem que às vezes, né, para quem faz televisão, por exemplo, às vezes você passa a noite gravando, você tem que estar bem, você tem que estar 5 horas no estúdio para gravar, às vezes você sai de lá de madrugada, né, e você tem que cuidar da voz, né, tem gente que não vê. Eu, graças a Deus, nunca tive problema de tomar gelado, tomo gelado, tomo quente, nunca me deu problema de voz, assim, na garganta, mas tem gente que toma um vento, toma não sei o quê, então tem uma série de coisas que não é, né,
que tem que ter cuidado, que exige cuidado, exige muito. A manutenção humana acho que é diferente da manutenção de algum objeto, né? Você tem que ter um preparo físico, preparo emocional para você não confundir o personagem com a realidade, né? Principalmente se você for fazer um personagem, por exemplo, esses dias eu estava lendo uma matéria de uma atriz que foi fazer sobre aquela história terrível lá da menina e o namorado que assassinaram os pais por causa da herança, né? Eles fizeram Cristiane... não sei falar o sobrenome dela. É que fizeram um documentário, documentário, e a atriz falando que vai fazer, que aí ela tem que fazer o personagem, estudar. Então, é uma coisa, assim, são personagens bem emblemáticos, forte, né? Forte. Então, é real, né? Real. E é uma coisa, então, a pessoa precisa estar muito bem preparada emocionalmente para fazer esse tipo de personagem, para não deixar isso interferir na sua vida pessoal, né? Se separar bem o que é o trabalho, o que é a profissão, o que é o personagem, o que é a sua vida pessoal, né? Sim. Então precisa ter um equilíbrio não deixar uma coisa interferir outra, né? Mas às vezes tem casos, se você pegar na história e pesquisar, você vai encontrar atores que sofreram influências, né, às vezes do personagem que foi traumático, né, depois para se libertar daquela situação, porque são personagens assim, personagens difíceis, né, personagens esses personagens que serial killer, personagens que assim a pessoa precisa ter um trabalho, às vezes até acompanhamento psicológico. É isso que eu ia falar, às vezes o ator ele precisa, né, às vezes, psicólogo. Né, dependendo das situações, precisa ter até essa porque, né, para você fazer bem o personagem, você precisa estar bem, né? E aí você precisa entrar mesmo na situação, entender toda a situação, o que levou a fazer aquilo, né? Então você precisa estar bem tranquilo também, bem consciente. Para fazer essa entrada e saída, né? Para você não eu entro no personagem, mas eu volto você não se deixar enfim, se influenciar na sua vida, o seu cotidiano nas situações, né? Complicado. É bem... Que mensagem você deixa, Rick, para as pessoas que estão começando ou querendo começar nessa carreira de ator? Olha, eu acho que assim, em tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter foco, né? Às vezes, né, quando você vai escolher uma profissão, às vezes as pessoas escolhem essa profissão, vou escolher isso porque dá dinheiro, essa dá mais dinheiro, eu acho que tem isso. Mas eu penso que quando você curte alguma coisa, você faz, e você faz bem, você curte, aquela coisa pode se tornar uma coisa que dá dinheiro, porque você gosta tanto e você vai se dedicar tanto que às vezes uma coisa que não produz dinheiro, não é uma coisa rentável às vezes, ela se torna rentável porque você faz tão bem que aquilo vai dar certo. No caso de atuar, eu acho que precisa ter foco e tem que persistir no sonho. Não é uma profissão assim, vamos dizer, fácil, porque ela é muito instável, né? Às vezes você tem temporadas que você ganha muito bem e tem temporadas que às vezes você fica 3, 4, 6 meses entre um trabalho e outro, até aparecer alguma coisa, às vezes você fica sem trabalho, mas ter sabedoria para guardar, para saber investir, coisa que eu não tive um pouco, né? Porque às vezes você acredita muito, principalmente quando você produz, às vezes você ganha muito dinheiro numa peça, aí você quer fazer outra, acho que vai ser igual, aí você investe naquela peça e não dá. Às vezes aquela que você não acredita que vai dar, dá muito certo, aquela que você põe todas as fichas, não dá certo, né? Mas eu acho que tem que estudar, né? Tem que procurar estudar, se formar, e ter foco,
não dá, assim, ter foco, tudo que você põe em foco e você acredita e você se dedica dá certo. Então eu acho que a pessoa que está começando hoje, quer começar no meio artístico, ela tem que ter foco, se dedicar. E assim, eu acredito muito, você quer fazer teatro, você tem que andar com quem faz teatro. Você quer fazer cinema, você tem que se envolver com quem faz cinema. Ambiência, né? Se ambientar com aquilo, e aí você vai conhecendo pessoas, vai construindo uma rede de contatos, de amizades, né? E quando vê, você está inserido no meio, né? Eu acho que é por aí. Eu, por exemplo, falando assim, em televisão, eu tive tudo para estar fazendo novelas e tal. Tive, assim, alguns momentos na minha vida que eu tinha tudo. Quando eu comecei a fazer comercial, por exemplo, eu me engajei tanto com o pessoal, fui conhecendo pessoas, construindo uma rede de contatos, que as agências, às vezes eu pegava os testes direto com a produtora, né? Porque tem agência que te manda para a produtora, mas os produtores comecei a conhecer, eles me chamavam, faziam testes. Só que aí chegou um momento que eu me achava, não que hoje eu seja bom, ótimo ator, mas eu me achava péssimo ator, né? E aí eu queria estudar teatro. Então eu larguei todos esses contatos, parei com todos os contatos que eu tinha na parte de mídia, propagandas, enfim, e fui fazer teatro. Tipo, me desliguei desse pessoal e fui fazer teatro. Eu podia ter conciliado as duas coisas, feito a mídia e feito o teatro, né? Então foi falta de... Uma maturidade. E assim, de alguém para gerir a carreira. Alguém que pudesse assim, controlar. Não me arrependo de nada, né? Acho que tudo tem os seus momentos, né? Só estou falando que por isso que hoje quem está começando, se você ter alguém que possa estar te acompanhando, te dando dicas, né? Alguém, às vezes um agente mesmo, né? Que vai te dando... norteando, né? Te conduzindo, falando, para você faz isso, faz aquilo, é o momento de você fazer isso. Acho que esse é a coisa. Estudar, fazer, procurar se, né, ter. Eu acho que o ator ele é bom, ele gosta de atuar, mas é interessante ele saber cantar. Tudo que você tiver de cantar, dançar, artístico, né? Um instrumento, tudo que você puder agregar vai te facilitar. Eu, por exemplo, falo isso porque eu perdi trabalhos onde tinham que cantar e eu não cantava, não canto. Então, assim, poderia ter estudado canto, pelo menos para ter o básico. Eu acho que é interessante. Sim. Entendeu? Acho que esse é... E persistir, mas é uma profissão que não dá dinheiro. Show business é a 5ª coisa que mais dá dinheiro no mundo. Eu ganhei muito dinheiro. Poderia ter completamente, assim... fiz peça em São Paulo, ficar 3 anos e meio com a mesma peça no mesmo teatro. Sabe que é 3 anos e meio no mesmo teatro, no mesmo... ali... Mais que às vezes uma pessoa em carteira registrada. Você está entendendo? A gente foi no mesmo teatro... 3 meses. Mesmo teatro, 3 anos e meio. E lotava a peça. Capitães da Areia, a gente ficou 9 meses, lotava. E eu ganhei muito... Só que aí, essa questão de gerir, né? Tenho minhas coisas, né? Consegui construir algumas coisas, mas poderia ser melhor. Experiência. Né? Poderia ser melhor, poderia estar bem mais instável. Então é uma coisa, dá dinheiro. Agora, tem que saber gerir isso, porque às vezes você fica entre um trabalho e outro, você fica às vezes um tempo, às vezes até encaixar um outro trabalho, até acontecer alguma coisa diferente. Então você tem que ter essa mobilidade aí, de como fazer. Sim. Mas é completamente possível, tudo é possível. Rick, obrigado pela presença, viu? Seja sempre bem-vindo à nossa casa e que a gente possa ter outros papos. Legal, foi um prazer. Eu estava um pouco ansioso para vir, foi super bacana. Super tranquilo, né? Tranquilo, e gostei muito, adorei muito, e a uma próxima oportunidade a gente volta. Com certeza. Tá bom? Esse foi mais um episódio e vamos finalizar com os nossos patrocinadores. Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Adrilu Semijoias, Casa de Carnes Boa Vista, Farma VIP Princesa e Bom Jesus, Segsan Energia Solar, King Colchões, Digital IU,
Pizzaria Bela Capri, Colégio Brinque Bem, Escola de Paz e, é claro, Sander, o melhor sorvete da região. Até a próxima, mas não esquece de dar um likezinho e de se inscrever em nosso canal.